Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. E o tema da videoaula de hoje, radiciação de números complexos na forma trigonométrica. Para a gente entender a ideia da radiciação, vamos entender que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Potenciação de número complexo, expoente no módulo, multiplicação no argumento. Então, o que seria a radiciação? É a operação inversa da potenciação. Então, ao invés de ter o expoente no módulo, nós vamos ter a raiz no módulo. Ao invés de ter a multiplicação no argumento, nós vamos dividir o argumento. Só que aí a gente vai dividir a generalização do argumento. Trigonometria, o argumento é um ângulo, 2kπ é a generalização dele. Então, é a generalização que vai ser dividida pelo n, onde aquele k é o número inteiro. Então, eu vou ter θ mais 2kπ sobre n, onde o k é um número inteiro que varia de 0 até n-1. Como exemplo, vamos calcular as raízes cúbicas desse número complexo. Esse menos meio é a parte real, esse raiz de 3 sobre 2 é a parte imaginária. Então, primeira ideia, o módulo do número complexo é raiz quadrada de menos meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, o módulo dele é 1. Segundo, o cosseno do θ é A sobre módulo, então é menos meio. O seno de θ é B sobre módulo, então fica a raiz de 3 sobre 2. Da trigonometria, nós tiramos que o θ 120 graus. 120 graus. Então, a gente vai ter o seguinte. Então, nós vamos ter o seguinte. Esse número complexo z na forma trigonométrica, ele fica o 1 cosseno de 120 mais i seno de 120. Eu quero a raiz cúbica, então a raiz cúbica do número complexo é raiz no módulo e a divisão da generalização do argumento, dividido por 3, mais i seno de 120 mais 2kπ dividido por 3. Esse k, ele vai assumir os seguintes valores: 0, 1, 2. Para ficar fácil, é raiz cúbica, então eu vou tirar 3 raízes. A partir do 0, 0, 1 e 2. Se o k for 0, a primeira raiz, quem é? Raiz cúbica de 1 é 1. Se o k for 0, 2 vezes k vezes π dá 0, 120 por 3, 40 graus. Cosseno de 40 graus, mais i seno de 40 graus. Se o k for 1, quem é a segunda raiz? Raiz cúbica de 1 é 1. O k vale 1. 2 vezes 1 dá 2, vezes π dá 2π. 2π, 360 graus. Com 120, 480 dividido por 3, 160 graus. Essa é a segunda raiz cúbica desse número complexo. E a terceira raiz cúbica, que é o z3, é raiz cúbica de 1 dá 1. O k vale 2, 2 vezes k dá 4, 4 vezes π, 4π, 720 graus, mais 120, 840 graus dividido por 3, 280 graus, tá? 280 graus. E essas raízes cúbicas têm uma propriedade geométrica importantíssima. E, na verdade, é uma propriedade geométrica muito legal, muito legal. Módulo 1, módulo 1, módulo 1. Portanto, o que acontece? Essas raízes serão pontos de uma circunferência com raio 1,
serão pontos de uma circunferência com raio 1, só mudando esses ângulos. O ângulo de 40 graus, mais ou menos aqui, primeiro quadrante. Aqui está o Z1. O ângulo de 160 graus, segundo quadrante, mais ou menos aqui. E o ângulo de 280 graus, terceiro quadrante, terceiro não, quarto quadrante, mais ou menos aqui. É o Z3. 3 pontos, porque são raízes cúbicas, e se você ligar esses pontos, eles vão ser os lados de um triângulo equilátero. E todas as raízes de um número complexo formam um polígono regular inscrito numa circunferência centrada na origem. Essa foi a radiciação de números complexos na forma trigonométrica com uma aplicação geométrica. Espero que tenham gostado. Até a próxima.